Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Graça e paz. Amém. A paz do Senhor. Amém. A gente fala tudo, né? Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, né? Então, vai falando tudo. Na verdade, eu conheço o pastor Diego há uns 8 anos. Nós, na verdade, voltamos a nos encontrar no café há 2 anos, mas eu estive aqui em 2017, quando ainda tinha a vigília sobre rodas. Quem é do tempo da vigília sobre rodas? Tem alguém aí? Tem uns remanescentes aí, né? Então eu fazia parte também da vigília sobre rodas, e foi um tempo assim poderoso, abençoado, né, de oração. E há 2 anos atrás nós voltamos a nos encontrar no café de pastores ali na Quírios, e tem sido uma bênção. Amém? Coloque a mão no teu coração antes de você sentar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te peço, fala ao meu coração, que o teu Espírito possa conduzir a vida do pastor Gerson, e que tudo que ele falar venha de ti, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo, que o teu Espírito possa me conduzir em tudo aquilo que vai ser ministrado nesta noite. Eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra, ela vem de encontro às nossas necessidades, não porque merecíamos e nem merecemos, mas o Senhor é bom o tempo todo, e o Senhor derrama graça sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza, Pai, que nesta noite o Senhor vai falar através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se, em nome de Jesus. Queridos, o mês de março realmente é um mês abençoado, né? Vocês estão fazendo aniversário de 29 anos. Irmão, você já imaginou, você já parou para pensar o que é fazer 29 anos como igreja estabelecida? E só aqui, né? Estava perguntando para o Diegão, só aqui nesse local, 27 anos. Olha o quanto Deus já fez, né? Se nós olharmos para trás, nós vamos cantar isso. Olha o quanto Deus já fez. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus é que tem feito isso, né? E eu quero, antes de mais nada, parabenizar, né, ao pastor Diego, pelo aniversário da igreja. E amanhã, né? Amanhã ele vai fazer 30 anos de idade, né? Amanhã ele faz 30, a igreja está fazendo 29, né? Faz pouco tempo que ele cuida da igreja, então amanhã, olha só, o mês de março é um mês abençoado. Dia 10 de março, eu fiz aniversário também, né? Eu fiz também 30 anos de idade, dia 10 de março agora, eu fiz 30, eu e o Diego temos a mesma idade, então assim, né, maravilhoso. Aí eu estava falando para ele, que eu olhei e eu fiz aniversário dia 10, e dia 10 de março ele fez aniversário de casamento, 41 anos de casado, não é isso? Olha que bênção. Eu fiz a lição de casa, cara, antes de vir para cá, não é? Então, olha só que bênção. Irmãos, e eu quero nessa noite trazer uma palavra ao teu coração. Não é minha essa palavra é do Senhor. Foi Ele que deu, foi Ele que ministrou, foi Ele quem falou e foi Ele quem fez essa comparação. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é o capítulo das parábolas, né? No capítulo 13 de Mateus, eu não cheguei a contar, vou contar junto com você aqui, mas tem um monte de parábola. Tem a parábola do semeador, uma, depois tem a parábola do joio, 2, a parábola da mostarda, 3, a parábola do fermento, 4, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola. Já tem umas 8, 9, quase 10 parábolas aí. E é interessante, por que Jesus falava, ou ele ensinava tanto por parábolas? Ele queria realmente, o desejo do Senhor era realmente que o povo aprendesse, né?
E aqueles que tinham entendimento, eles iam buscar esse entendimento, a profundidade de uma parábola. E Jesus aqui, nesse capítulo 13, ele faz, ele traz diversas parábolas, e ele vai fazendo comparações, e ele vai dizendo que o reino de Deus, ele fala assim, ó, o reino de Deus é semelhante a tal coisa. E a parábola que eu escolhi, ela é pequenininha, ela tem 2 versículos, mas tem uma profundidade. O tema da palavra desta noite é transformando aquilo que te machuca. Amém? Diga assim comigo, transformando aquilo que me machuca. Amém? Capítulo 13, verso 45 e 46, a parábola da pérola, diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia, ou a um negociador, que procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui para comprar essa pérola. Vou repetir, o reino dos céus é também semelhante a um negociador, que procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui para ter essa pérola. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, que sejamos realmente como esse negociador, como essa pessoa que valorizou o reino de Deus, como essa pessoa que valoriza, que vai atrás, que corre, que busca, e quando encontra, faz de tudo para possuir, e faz de tudo para ter. Pai, em nome de Jesus, que sejamos assim em relação à tua palavra, que sejamos assim em relação a todas as coisas concernentes ao teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a primeira explicação, ou a primeira lição que nós vamos tirar desses 2 versículos, a Bíblia vai dizer que essa pessoa, ele é um negociador, ele é alguém que procura boas pérolas. E interessante das parábolas, é que Jesus sempre falava na linguagem do povo que estava ali, né? Ele procurava falar e dar entendimento. E onde Jesus estava, tinha muito pescadores. Então os pescadores sabiam do que Jesus estava falando, era uma linguagem comum para eles. E para vocês terem ideia, a pérola era mais valorizada do que a prata e o ouro naquele tempo. E a Bíblia vai dizer que aquela pessoa, aquele homem, aquele negociante, ele vai em busca, ele corre atrás, ele quer encontrar uma pérola de grande valor. E a Bíblia diz que quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele vende tudo, ele se desfaz de tudo que ele possui para ter essa pérola. E o Senhor está dizendo, isto é o reino de Deus. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é exatamente essa: o quanto você tem valorizado o reino de Deus? O quanto o reino de Deus vale para você? O quanto o reino de Deus tem esse grande valor inestimável para você? O quanto o reino de Deus é importante, e o quanto você está disposto, e o que você tem pago pelo reino de Deus? E quando eu digo pago, é o quanto você tem gastado a sua vida pelo reino de Deus. O apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele vai dizer assim: eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelo reino de Deus. Às vezes nós queremos o reino de Deus, às vezes nós queremos a bondade de Deus, mas o quanto nós estamos dispostos a realmente a buscar, a granjear por este reino, a fazer pelo reino de Deus. Há 29 anos atrás, Deus colocou no coração deste homem um desejo pelo reino de Deus. E nesses 29 anos, o pastor Diego tem gasto a sua vida, por vidas, porque o reino de Deus, irmão, é estar aqui há 27 anos, ter uma igreja há 29 anos, talvez alguém pense assim, ou que é fácil, ou porque
o Diego ele quer aparecer, ou porque esse negócio dá dinheiro, né? Tem uns que pensam assim, né? Igreja dá dinheiro, pastor enriquece, né? Mas há 29 anos, o pastor Diego tem gasto a sua vida em prol do reino de Deus. Agora, a segunda coisa que eu quero falar nessa noite sobre essa parábola da pérola, é que a pérola, eu não sei se você sabe qual é o processo dela, né? Eu não sei se alguma mulher aqui tem algum brinco de pérola ou um colar de pérola, mas eu não sei se você sabe qual é o processo, porque a pérola, ela passa por um processo. E a segunda lição que eu tirei desse texto é exatamente meditar nisso. O processo de uma pérola, como ela é formada. Que lições tiramos da pérola? Você sabe que a pérola ela é formada por um grão de areia? Quem sabia disso? A pérola é formada por um grão de areia. Ou ela é formada por um outro objeto que entra na ostra. Ela entra na ostra. E sabe o que essa areia, ou o que esse outro objeto faz na pérola? Ela fere. Ela machuca. Ela entra na ostra e ela vai ferindo. Ela vai machucando. Agora, sabe qual é a lição surpreendente disso? A pérola, ela poderia ser rejeitada pela ostra, ou a ostra rejeitar aquele grão de areia. Irmão, segunda-feira agora, essa segunda-feira, quem aqui já teve crise renal? Eu tive segunda-feira, eu nunca tinha tido na minha vida crise renal. Eu não fazia ideia o que é isso. Eu ouvi as pessoas falarem que uma crise renal é como se fosse uma dor de parto, não é? E algumas pessoas falam assim, você tem que beber água, você não sei o quê. E como boas pessoas, eu sou assim meio relaxado para beber água. E realmente não tinha esse hábito. Estou criando esse hábito de beber água. Oi? E aí, a crise renal, ela é também atrito que dá no rim, né? Ou por sal, gordura, falta de água, e ele vai incomodando, irmão. É uma dor horrível, horrível. Eu comecei a sentir essa dor, era umas 6 horas da tarde, e não tem posição para você ficar. Você fica em pé, você tenta ficar deitado, não tem remédio, e uma dor. E ânsia de vômito, você começa a vomitar. Conclusão, eu fui parar no hospital, era 9 horas da noite. Eu saí do hospital 3 horas da manhã da terça, porque eu virei à noite no hospital. Então, eu tive que fazer exame de sangue, tive que fazer exame de urina. Aí a mulher falou, olha, a tua urina tem muito sangue, você deve estar com pedra. Enfim, eu vou ter que fazer uma série de exames, né? E ela falou, só existe uma forma de expelir a pedra, pelo canal. Eu falei, Jesus amado, se não expelir pelo canal, você tem que passar por cirurgia, tem que estourar a pedra. Uma coisa terrível. Então, eu aproveitei disso, para que vocês possam ter o entendimento. A ostra, ela recebe esse grão dentro dela, esse grão de areia, e que vai machucando, e que vai ferindo, e que vai magoando a ostra. E ela poderia rejeitar, mas no processo dela, ela tem uma substância chamada nácar. E esse grão de areia, que incomoda, que machuca, que fere, que são lutas, traições, feridas, frustrações, que talvez você tenha passado ou está passando na sua vida. E talvez você esteja vivendo um momento difícil, você parou na sua vida, porque você está vivendo exatamente isso, sendo machucado, ferido.
Aquela ostra, ou essa ostra, ela faz o seguinte: em vez de rejeitar, em vez de expelir, em vez de parar, em vez de chorar, em vez de resmungar, sabe o que ela faz? Ela vai envolvendo aquele grão de areia com essa substância chamada nácar. E essa substância transforma aquele grão de areia, aquilo que machuca, aquilo que fere, ela transforma numa linda pérola, em algo precioso, em algo transformado, em algo mudado, algo que vai ser precioso, algo que vai ser muito caro, a ponto desse negociador buscar, ir atrás até encontrar essa pérola. O que eu quero te ensinar nessa noite em primeiro lugar? Todos nós, queridos, quantas vezes já fomos feridos de alguma forma, talvez com palavras duras, traições, perdas, frustrações. Talvez você entrou aqui nessa noite e existem dores na tua vida que querem te paralisar. Alguém te magoou, alguém te feriu, alguma situação aconteceu na tua vida, algum corpo estranho entrou na tua vida, talvez seja esse grão de areia, e eu quero te perguntar, que substância você vai usar? O que você vai fazer com as tuas lutas? As tuas lutas vão te parar, as tuas lutas vão fazer você ficar fora da bondade e da graça do Senhor. O que realmente você vai fazer? E se você for para a Bíblia, algumas histórias que você conheça, e eu escolhi uma delas, José do Egito, uma bem conhecida. José foi traído, José passou por frustrações, José foi enganado, mentiram a respeito de José. Ele esperou por um amigo, que ele ajudou lá na prisão, por 2 anos. E simplesmente aquela pessoa fez o quê? Esqueceu de José. Mas José era essa ostra. José era uma ostra. E sabe o que ele fez com o esquecimento? Sabe o que ele fez com a frustração? Sabe o que ele fez com a traição do irmão? A pessoa mais próxima de José, eu estava ouvindo alguém falar assim, quem traiu José? Foi o irmão dele. As pessoas mais próximas, quem traiu Davi, ou quem brigou com Davi, ou quem rejeitou Davi? Os irmãos dele. Talvez as pessoas mais próximas, que você diga, eu não esperava isso dessa pessoa. Talvez você vai viver essa frustração. Mas o que você vai fazer? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 45, do verso 4 em diante, quando José se apresenta aos seus irmãos, a Bíblia diz que ele começa a dizer, e ele vai dizer assim: olha, não se preocupem, não achem que vocês são o culpados, não achem que a trama de vocês, o que vocês fizeram, é o que me faz estar aqui. Não, foi plano e propósito de Deus. José entendeu, José liberou uma palavra de perdão para os seus irmãos, para os traidores. José liberou uma palavra de amor para aqueles que rejeitou, vendeu. O que você vai fazer com o grão de areia que você recebeu? Com aquilo que está te ferindo? Você tem 2 coisas: rejeitar e não viver o plano de Deus, ou usar a substância chamada nácar, que é o Espírito Santo de Deus na tua vida, e transformar isso numa grande bênção. Durante 29 anos, irmão, a palavra de Deus tem sido ensinada neste lugar. E o que você tem feito com ela? Hoje você está recebendo uma porção do Senhor. A Bíblia está dizendo e está me ensinando que o reino de Deus, ele não é fácil. Aliás, Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse o quê? No mundo
No mundo tereis aflições, mas tende. É isso, irmão. Como é que você vai vencer? Você vai vencer revestindo essa aflição com o nacar espiritual, mudando a situação. Durante 29 anos, irmão, você acha que o pastor Diego não passou por dores, decepções, frustrações, pessoas que entraram, pessoas que saíram, pessoas que estavam aqui e foram embora, né? Pessoas que estavam sentadas, pessoas que caminharam lá do lado e falaram assim: ah, pastor, eu gosto tanto do senhor. Isso só acontece com você, viu? Eu gosto tanto do senhor, pastor, mas não consigo, não dá mais para caminhar. Pastor, eu estou indo embora, pastor, não sei o quê. Né? E o que fazer com isso, né, Diego? Então, a pérola, na verdade, a ostra, né, nos ensina. O que ela nos ensina? A fazer do limão uma limonada. A fazer da frustração, usar a ação do Espírito e transformar aquilo que é ruim, amargo, em algo bom. José transformou aquele momento em algo bom. Ele olhou para os seus irmãos e disse assim: agora vocês chegaram aqui, não aonde eu queria, mas aonde Deus trouxe. E os irmãos dele disseram assim: nossa, agora ele vai se vingar, agora ele vai nos matar. Ele poderia ter feito aquilo, poderia, mas o que ele fez? Ele usa amor, ele disse: suba lá e traga o pai, nós vamos fazer uma grande festa, um grande banquete. Foi para esse momento que Deus me preservou, foi para esse momento que Deus preservou a sua vida, foi para este momento que Deus trouxe vocês aqui. Irmão, ele muda a história. Eu quero te dizer, a igreja, ela é o único lugar seguro. O Senhor Jesus disse em Mateus 16:18, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ainda que você passe luta, guerra, tribulação, perseguição, frustração, sabe onde você tem que estar? Aqui. Aqui é o teu lugar. É aqui que Deus vai trabalhar a sua vida. É aqui que Deus vai trabalhar o teu caráter. É aqui que Deus vai trabalhar as tuas frustrações. É aqui que Deus vai fazer você reconhecer: eu preciso buscar essa pérola. Eu preciso valorizar o reino de Deus. Eu preciso entender na minha vida. Deus tem te trazido neste lugar. E Deus tem marcado a sua vida. Aquele negociador, ele foi atrás, porque ele entendeu o quanto o reino de Deus tem valor. Você tem entendido isso? O quanto o reino de Deus tem valor? Então, a ostra, ela passa por isso. E ela transforma aquela machucadura. E ela transforma aquilo em algo tão precioso. O Senhor tem um tempo de avivamento para a tua vida. Todos nós enfrentamos feridas. Todos nós enfrentamos aquilo que machuca, aquilo que fere. Mas sempre o Senhor vai ter algo belo e valioso para a tua vida. Você crê nisso? Então não permita que as feridas venham te parar. Não permita que o Egito venha te roubar. Não permita que a frustração com os teus irmãos, com aqueles que estão próximos, te magoe de tal forma que você pare na sua caminhada. Eu quero te dizer, 29 anos é um marco. O ano que vem serão 30 anos, irmão. Você já imaginou? Caminhando com o Senhor. E Deus daqui para frente tem mais coisa. Deus tem um grande avivamento para essa igreja. Deus tem um grande momento de crescimento para essa igreja. A segunda coisa que eu quero ministrar no teu coração nesta noite é: se revista com a graça de Deus em meio à dor. Porque às vezes nós esquecemos da graça de Deus em meio à dor. Às vezes nós esquecemos, porque assim como a ostra se reveste e reveste aquele grão com a substância, nós devemos revestir, queridos, a nossa vida com graça
e fé. Sabe o que significa isso? Significa perdoar, confiar em Deus e permitir que Ele use as nossas experiências para nos fortalecer. Em 2 Coríntios capítulo 12, um homem chamado Paulo, a palavra de Deus vai dizer, 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10, também não vou ler o texto, mas vocês também conhecem esse texto. Paulo, ele está com um espinho na carne, um grão de areia tinha entrado na vida de Paulo, e estava machucando, ferindo a carne de Paulo. Não se sabe direito que espinho na carne é isso, se é uma enfermidade ou o que seria. Mas vamos imaginar que fosse uma enfermidade. Ele tinha um espinho na carne, algo que machucava ele, algo que feria ele. E ele vai diante do Senhor e ele faz a seguinte oração por 3 vezes. Senhor, me livra deste mal. Senhor, me livra desta enfermidade. Senhor, me livra desse grão de areia. Quantas vezes nós não queremos nos livrar dos grãos de areia que entram na nossa vida? Quantas vezes nós não queremos nos livrar da maledicência? Quantas vezes nós não queremos nos livrar das más línguas? Quantas vezes nós não queremos nos livrar daquele irmão que você não gosta? Deixa eu te falar, é o teu grão de areia. Eu não sei se era bem isso que você queria ouvir hoje. Não é? É o teu grão de areia. E você tem uma substância dentro de você, chamada anacar, que é o Espírito Santo de Deus. A essência de Deus está na tua vida. Levante a tua mão e diga: a essência de Deus. Diga de novo: a essência de Deus está na minha vida. Amém? Porque qual foi a resposta de Deus, depois de 3 vezes que Paulo orou, dizendo: Senhor, tira espinho, Senhor, transforma minha vida, Senhor, eu não aguento mais isso. O que foi que o Senhor respondeu para ele? Vamos todos juntos, que eu sei que você sabe. 1, 2, 3. A minha... Fala para o teu irmão assim: a graça do Senhor basta. Que resposta de Deus, né? Você esperava ouvir isso? Não é? Era isso que Paulo queria ouvir, Diegão? Era isso que eu queria ouvir? Não. É isso que você quer ouvir? Não. Mas Paulo falou: tira, Senhor, tira esse espinho, tira essa dor, tira essa luta, tira essa guerra. E o Senhor disse assim: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua, não é quando você está forte, é quando você está fraco mesmo. Posso ouvir um glória a Deus mais forte? Amém? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Paulo estava com aquele espinho na carne, ele queria que fosse tirado, mas a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, queridos, o reino de Deus, conquistar o reino de Deus, possuir o reino de Deus, ir atrás dessa grande pérola de valor, talvez custe para você. Mas a Bíblia vai ensinar e ela vai dizer que aquele comprador de pérola, quando ele acha essa pérola de valor, ele vende tudo. Não tem nada mais importante para ele, irmão. Não tem carro, não tem casa, não tem nada. Não tem dinheiro, não tem posição social, não tem emprego, não tem valor que possa pagar. Porque o reino de Deus era o mais importante. É assim que você enxerga? Posso ouvir um silêncio. Às vezes nós ficamos no silêncio, irmão. Porque às vezes nós achamos que o reino de Deus só são coisas boas. É coisas boas também, aliás. Tudo no reino de Deus é bom. E eu te provo que é bom, sabe por quê? Em terceiro e último lugar, a beleza
E o valor vem a partir da dor. Então, primeiro, não permita que as feridas te parem. Segundo, revista a dor com graça. A minha graça te basta. E em terceiro e último lugar, beleza e valor vem a partir da dor. E esse texto, esse sim eu vou fazer questão de ler. Isaías 53. Conhece Isaías 53? Esse eu vou fazer questão de ler com você. A ostra gera uma pérola. Aliás, a ostra não, presta atenção, a ostra não gera uma pérola de um dia para o outro. A ostra não gera uma pérola de um dia para o outro. Existe um processo. Diga assim comigo, existe um processo. Irmão, sabe quanto tempo demora para gerar uma ostra? Gerar uma pérola dentro da ostra? E pode ser pequena, pode ser grande, mas sabe quanto tempo demora? 3 anos. O primeiro processo é de 3 anos. Você conhece alguém que ficou 3 anos no ministério e pagou um preço por mim e por você? Jesus estava gerando em nós esse poder e essa autoridade. Jesus estava nos ensinando. O texto de Isaías 53, de 1 em diante, vai dizer: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura, olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Irmão, deixa eu te dizer, o reino de Deus não é beleza para te agradar, o reino de Deus não é beleza para me agradar. O reino de Deus é vencermos as lutas, as guerras, as tribulações, e saber que Deus está com a gente. Jesus é essa pérola de valor, Jesus é essa grande pérola de valor, e Ele paga um preço por mim e por você. A Bíblia diz que quando nós olhássemos para Ele, não acharíamos nele graça e nem beleza. O texto vai continuar e vai dizer, verso 3, Ele era desprezado, Jesus foi desprezado, Jesus foi aflito, foi abatido, foi traído, foi perseguido. Mas em momento nenhum, ou em momento algum, você vê Jesus tratando mal até os seus algozes. Porque na cruz ele vai dizer o quê? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Irmão, você consegue ser essa pérola de valor? Machucado, ferido, traído, magoado. E que olha para essa situação e diz: até aqui o Senhor me ajudou. Eu passei por essa luta, eu passei por esse vale, eu passei por essa tribulação, eu passei por essa dor, mas o Senhor me trouxe até aqui. Jesus é essa pedra. Ele foi ferido, ele foi abatido, ele foi machucado, ele foi crucificado. Mas a sua dor, e da sua dor, veio o maior presente para mim e para você, através do seu amor, a nossa salvação. Você entende isso? O texto vai continuar e vai dizer, ele era desprezado, rejeitado, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, não fizemos caso dele. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E depois você continua, além desse texto é maravilhoso. Você entende isso? Você entende o que Jesus fez? Qual o preço que ele pagou? Jesus é essa pérola de valor. E Jesus, nesta noite, Ele veio até aqui, Ele veio até este lugar, para dizer para você, não pare,
não desista. Se revista da minha graça. Olha, a minha graça te basta. Olhe para a situação que você está passando. Olhe para o que Jesus fez. E você vai entender que tem beleza e valor naquilo que você já venceu. Porque tem muitas coisas que você já venceu. Tem muitas coisas que você já passou. Tem muitas coisas que o Senhor te deu vitória. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero ser grato a Deus por esses 29 anos. Por você que está aqui nessa noite. Você que chegou nesse lugar. Deixa eu te falar, o Senhor trouxe eu aqui nessa noite para te dizer, você é alguém precioso, você é essa pérola de valor, você é esse alguém que Ele está transformando, você é esse alguém que talvez chegou aqui cheio de dores, cheio de problemas, dizendo, eu estou disposto a desistir, mas o Senhor manda te dizer, não desista, continue, eu estou com você. E essa luta, essa guerra que você está passando, eu vou transformar em riso, em alegria, em algo precioso. A glória da última casa será maior do que a primeira. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Os desafios você vai vencer. E você vai ver Deus transformando. Aquilo que te machuca, aquilo que te feriu, Deus vai transformar, amém? Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que você coloque a sua vida perante o altar do Senhor. Talvez você perdeu a alegria. Talvez você perdeu a beleza de buscar ao Senhor. Porque talvez você tenha uma pedrinha, sabe? Tem uma pedrinha no teu sapato. Tem um grão de areia te incomodando, tem coisas que estão te ferindo, mas deixa eu te falar, sabe por que Deus colocou essa areia que está te machucando? É porque Ele sabe que você vai vencer, é porque Ele sabe que você tem autoridade, Ele te deu autoridade no Senhor. Essa luta que você está passando, essa guerra que você está passando, o Senhor vai transformar, o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai tirar aquilo que é profundo, aquilo que machucou a sua vida, as feridas que foram abertas, os desafios que você tem para vencer. Mas você foi machucado, ferido, mas Ele tem um novo tempo. Eu quero dizer, Deus tem um novo tempo. Está vindo um novo tempo para a tua vida. Está vindo um tempo de conquista, de realizações, de avanço, de avivamento. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja e nem contra a tua vida. Meu querido, se você entrou aqui nesta noite machucado, eu quero te dizer, Deus vai transformar, Deus vai mudar aquilo que está te machucando. Eu quero orar por você, você que está machucado, ferido, você que está com esse corpo estranho, esse grão de areia, tem uma substância na tua vida chamada Espírito Santo. Sai do teu lugar, eu quero orar por você, eu quero orar pelas tuas dificuldades, as tuas mazelas, as tuas lutas, guerras. Talvez você não consiga perdoar, talvez você não consiga liberar perdão como José liberou. Sai do teu lugar, se você quiser receber essa oração, sai do teu lugar, eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor possa ter compaixão da tua vida, para que essa dor que você está sentindo, que seja transformada, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que está machucando, ferindo, aquilo que machucou, aquilo que feriu profundamente, situações que machucaram, Deus, eu quero te pedir nesta noite, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer transformação. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por esses 29 anos da tua casa. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Diego. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelos trabalhadores dessa obra, aqueles, ó Deus, os diáconos, presbíteros, aqueles que são envolvidos, levitas, Pai, aqueles que trabalham na tua casa, que o Senhor possa abençoar. Nós declaramos a tua bênção sobre esta casa, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, pastor Diego.